A paz do Senhor, alunos, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui para gravar a nossa penúltima aula de heresiologia, estudo de seitas e heresias. Antes de iniciarmos a nossa aula, essa videoaula, queremos orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, gravando esta videoaula. Que este material alcance os alunos, Senhor Deus, com bênção, com graça, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre a vida de cada um e a sua família representada, Senhor, dando, Senhor, livramento, Senhor Deus, das enfermidades, suprindo toda necessidade, e te pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja que atravessa um momento difícil, Senhor, mas cremos que pelo Teu poder, Senhor Deus, pela Tua graça, logo mais nós estaremos na Tua presença, nas igrejas, adorando ao Teu nome. Nós assim te pedimos, confiando no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a nossa aula de hoje é a penúltima aula do capítulo 3 do livro sobre o mormonismo. Após esta aula, estarei postando também no grupo da FAESP, tanto o vídeo quanto o PDF contendo os slides dessa aula. Não se preocupe quem não tem o livro, porque praticamente tudo que tinha no livro eu transformei em slides para que você acompanhe. O mormonismo é uma seita muito estranha. Você deve ter já percebido perto da sua casa, em alguns bairros, tem alguns templos mormons. São chamados de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. São igrejas enormes, grandes construções, que geralmente na frente tem um obelisco, uma ponta muito grande. E são uma igreja tipicamente americana. Os membros dessa igreja deve ter visto, geralmente são americanos ou brasileiros também, geralmente pessoas muito brancas, que se vestem com uma camisa de manga curta branca, uma calça preta, andam com mochilas nas costas, São os missionários dessa igreja, e eles, porque só tem gente branca porque eles são racistas. O mormonismo é uma religião, uma seita muito confusa, Eles se dizem cristãos, mas na verdade eles não têm nada a ver com o cristianismo. Os argumentos de fé deles são uma mistura de lei, tem um pouco de Novo Testamento, politeísmo, porque eles creem em vários deuses, maometismo, eles tiraram a crença na poligamia, que o homem pode ter várias mulheres, espiritismo, porque batizam seus mortos, comercialismo. Quer dizer, uma seita muito confusa, baseada numa salada de crenças. E ela foi fundada por um homem chamado Joseph Smith, que nasceu em 1805 nos Estados Unidos. Ele era filho de um pai macumbeiro e uma mãe que tinha inclinação à feitiçaria. Então daí, um pai macumbeiro, uma mãe feiticeira, você já imagina o que vai sair daí. E essa igreja, essa seita, ela foi fundada não com base na Bíblia, mas com base em visões. E todas as vezes que alguma coisa é baseada em visões, é muito perigoso, porque toda a revelação está na Bíblia. Qualquer coisa fora da Bíblia, nós temos que desconfiar. Revelação, profecia, nós temos que examinar a Bíblia, examinar tudo, Então, mas nós temos que tomar muito cuidado por causa disso. Essa seita foi originada com base numa visão que esse Joseph Smith diz que teve quando tinha 18 anos de idade. Segundo ele, um anjo chamado Moroni lhe apareceu, dizendo que lá num lugar dos Estados Unidos, no Monte Cumará, desde o ano 420, uma coleção de placas de ouro foi escondida lá, e essas placas tinham escritas nela a história dos primitivos habitantes do continente americano, que eram duas famílias que vieram de Jerusalém para os Estados Unidos no ano 400. Leí e o outro chamava Ismael. Eles migraram para migraram para os Estados Unidos. Lá tiveram dois filhos, chamados Nefe e Lamã. Nefe era justo e Lamã amaldiçoado por Deus. E segundo eles, os hindus vinham de Lamã, descendiam de Lamã.
Esses dois homens guerreavam entre si. Essa maldição que Lamã, que segundo eles Lamã tinha, era por ter a pele negra. Por isso os mormons são racistas. E a família de Lamã estava exterminando os nefitas, eles estavam em guerra. Então antes que a família de Lamã exterminasse a família de Nefi, apareceu um sacerdote chamado Mormon, né? E escreveu nessas placas de ouro a história deles. E no ano 420 escondeu essas placas. Então o anjo deu a Joseph Smith a localização dessas placas. Segundo a revelação, a história nos conta, em 1827, Joseph Smith foi até esse monte e achou as placas, junto com 2 pedrinhas, que ele chamou de Urim e Tumim. Essas placas, elas tinham uma história escrita em língua egípcia. Então, Joseph Smith interpretou o que estava escrito e passou o que estava escrito para um livro que foi chamado o Livro dos Mormons. Esse livro foi impresso em 1830 e foi divulgado para muita gente. O anjo também revelou que Joseph Smith, ele mesmo, por ter achado as placas de ouro, né, já deve ter ficado rico, ele seria então o fundador, o profeta, vidente, revelador, apóstolo de Jesus, presbítero da igreja, ou seja, ele era o chefe de tudo. Ele também recebeu outras visões, né? Outras visões, e com isso fundou essa igreja com base nessas visões. Segundo ele, o que estava escrito nas placas, ele colocou num livro. Mas quem conhecia um homem chamado Salomão Spaulding, um presbiteriano, viu que esse Salomão Spaulding escreveu um romance em 1812 chamado Manuscript Found, que era o quê? Uma história imaginária, um romance, uma história fictícia, contando a vida dos primitivos americanos por interesses arqueológicos. Os índios, os primeiros habitantes dos Estados Unidos que viveram lá 1000 anos antes do seu descobrimento. Então, Joseph Smith, ele pegou o que estava escrito nesse romance, que não chegou a ser publicado, e passou e transferiu essa história para o Livro dos Mormons. Então, quem conhecia esse manuscrito, ao ler o Livro dos Mormons, percebeu que Joseph Smith tinha plagiado o romance e criou essa história e colocou no Livro dos Mormons. O autor desse manuscrito morreu antes do livro ser publicado. Então, como não foi publicado, o manuscrito caiu nas mãos de um desviado, um ex-pastor batista, chamado Sidney Rigdon, que levou esse manuscrito a Joseph Smith. Ele, com auxílio de um homem chamado Parley Platt, compôs essa aberração, que é o Livro dos Mormons. Então, quem lia o Livro dos Mormons reconhecia partes do manuscrito de Salomão Spaulding. Então, o livro, que é a base da revelação, já é uma fraude. Então, Joseph Smith, ele, além disso, ele recebeu uma outra revelação, que o anjo teria dito, que a poligamia era uma forma de alcançar maiores bênçãos, tanto aqui na terra como no céu. E o irmão sabe, né? Essa doutrina da poligamia, esse ensino, trouxe muitos problemas, porque as pessoas passaram a adotar esse comportamento. Os irmãos sabem que o ser humano, ele tem uma tendência muito grande a acreditar em revelação. Então ele muitas vezes não acredita na Bíblia, mas a revelação, revelação, aí tem coisa, né? Então passaram a obedecer, a seguir o mormonismo, principalmente por causa da poligamia. Mas na verdade era muita gente que sempre desejou ter muitas mulheres e aí aproveitou que a seita é baseada no ensino da poligamia. Então isso gerou muitos conflitos, muitos problemas, né? Porque além de tudo, além de ter muitas mulheres, cada um deles tinha muitas sogras também, né? E muitos outros problemas ocorreram aí. Muito bem, essa doutrina gerou muita imoralidade, porque as pessoas tinham várias mulheres e houve muitos conflitos.
Por causa disso, Joseph Smith foi preso e processado, de tal maneira que numa de suas prisões uma multidão tentou invadir a prisão para matá-lo. Ele conseguiu fugir, mas foi encontrado. Em junho de 1844 ele foi fuzilado. Os irmãos veem como o pessoal gostava dele, né? E deixou 27 viúvas. Imagina quantos filhos ele tinha com essas viúvas. Mas tudo que não presta sempre tem um seguidor, né? Então surgiu um homem chamado Brigham Young, que foi o sucessor de Joseph Smith. Como a seita estava sendo perseguida, ele fugiu para um território de Utah, do deserto, nos Estados Unidos, no oeste americano, e lá ele conseguiu formar uma cidade. Ele levou muita gente com ele, num grande vale entre as montanhas rochosas. Ali eles se reuniram em comunidade, eles eram muito ricos, tinham muito dinheiro, conseguiram se estabelecer politicamente, economicamente, socialmente, e cresceu tanto que esse Young terminou sendo eleito governador do estado de Utah por três anos, né? Durante esse tempo, lógico, ele aprovou a poligamia dentro do território de Utah como instituição divina, mas trouxe muitos problemas e em 1857 essa lei foi abolida, né? Então, mas não foi abolida pacificamente. A União, quer dizer, o governo americano, através das armas, quer dizer, de exércitos, soldados, obrigou Young a deixar a liderança dessa seita, e ele fez isso depois de sua morte em 1871. E o governo então teve que tomar medidas para acabar com a poligamia. Os bons vejam que a poligamia já estava estabelecida no estado e muita gente se aproveitou disso. Quando Young morreu, também deixou 17 viúvas, porque 8 esposas já haviam morrido. Então ele teve 25 mulheres e 56 filhos. Então vocês imaginam, os irmãos, como estava a situação no estado de Utah naquela época, nessa grande confusão, onde havia muita imoralidade, muito crime, muitos filhos abandonados, muitas mulheres bravas, né? Então foi assim a origem, uma origem obscura, uma origem ilegal dessa seita, que foram os Mormons. E existem muitos Mormons. O mormonismo tem muita força nos Estados Unidos, irmãos, mas tem presença no mundo inteiro e no Brasil também. Esse é um resumo da história do mormonismo, dos Mormons, né? Mas vamos falar agora sobre no que eles creem. E vocês vão ver que é uma salada. Principais doutrinas heréticas dos Mormons. Eles afirmam que o livro deles é a palavra de Deus, tanto como a Bíblia. Estamos vendo que não, porque a Bíblia é inspirada por Deus. Foram usados santos homens santos para escrever a Bíblia, e não homens pecaminosos, pecadores tão desonestos como Joseph Smith. Afirmam que Deus é um homem como nós, e está claro que Deus não é homem e o homem não é Deus. Afirmam que Cristo não foi gerado pelo Espírito Santo, mas era filho de Adão, Deus, que Adão era uma representação de Deus, e teve Maria, e com Maria. A gente sabe que isso aí é fábula, né? Eles ensinam também que Jesus casou-se nas bodas de Caná com Marta e Maria, e tomou ainda Maria Madalena como esposa. Quer dizer, Jesus também era polígamo, né? Casou com Marta e Maria, as duas ao mesmo tempo, e a terceira esposa era Maria Madalena. Que absurdo! A Bíblia diz claramente que ali, nas bodas de Caná da Galileia, a família de Jesus era convidada para uma festa. Não era o casamento de Jesus. Era o casamento de alguém que convidou a família de Jesus para estar ali. Marta e Maria eram amigas de Jesus e Maria Madalena uma seguidora de Jesus. Nunca foi uma esposa, como muita gente diz, e até algumas seitas nos últimos dias têm apresentado esse falso ensino de que Maria Madalena seria esposa ou teve um filho com Jesus. Tudo isso é mentira. Ensinam também que o Espírito Santo é uma substância etérea, quer dizer, é uma fumaça, é uma energia espalhada no espaço, um fluido divino superior à eletricidade e que ele só pode ser conhecido dos homens
pela imposição dos sacerdotes mórmons. Claro que não, a Bíblia está cheia de provas de que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, ele tem sentimentos, ele tem personalidade, ele se alegra, se entristece, ele tem ciúme, ele fala. O Espírito Santo é uma pessoa. Afirmam também que o homem teve uma pré-existência, isso já é mentira, isso já é espiritismo, porque o homem não é pré-existente, pois é eterno e esteve no princípio com Deus. Não, a Bíblia claramente ensina que o homem foi criado por Deus no sexto dia, ele não é eterno, não estava no princípio com Deus, no princípio com Deus estava Jesus e o Espírito Santo. Eles ensinam que no fim de sua existência terrena, o homem prosseguirá num processo evolutivo até chegar a ser novamente Deus. Então vejam os irmãos que é uma seita, que é uma mistura, e aqui vemos bastante de espiritismo nessa seita. Afirmam que a salvação não vem pela fé, e sim pela obediência aos preceitos do livro dos Mórmons. Não, a salvação é em Cristo, não é obediência a nenhum livro, né? Vemos aí também lei, que a salvação não é pela fé, mas por obras, e aqui seriam obras de obediência aos preceitos. A prática da poligamia. Joseph Smith instituiu como forma de justificação. Justificam dizendo que existe um grande número de deuses, vejam aí o politeísmo. Esses deuses têm como ocupação procriar almas para serem encarnadas nos corpos que os homens geram na terra. Isso é feitiçaria, espiritismo, prática, mitologia grega. Então vejam que é uma salada, né? Outro ensino deles é que no céu haverá casamentos. Jesus disse que não haverá, pois seremos como os anjos que não se casam, não se dão casamento. E dizem eles ainda que o homem que na terra teve muitas esposas continuará com elas no céu. Vejo aí muitos problemas, né? Vejam, eles usam o exemplo de Abraão, de Davi, Salomão e outros que tiveram muitas esposas. E nós vemos que apesar deles terem tido mesmo mais de uma mulher, Deus não aprovava essa conduta, nunca aprovou. Abraão teve problemas que duram até hoje, não é? Que é o caso de Isaac e Ismael, a briga entre os dois irmãos. Davi, a Bíblia é clara em dizer que Davi teve muitos dissabores por causa das suas mulheres. Salomão também levou a se desviar por causa das mulheres, e outros que tiveram muitas esposas pagaram um preço alto. Então eles ensinam que a poligamia tem uma vantagem, evita o adultério. Então o pessoal pode ter várias mulheres, mas não adultera porque são todas suas esposas. Isso é uma farsa, né? É uma justificativa rasa e traiçoeira para justificar o erro. Eles afirmam também que após a morte, o homem entra no mundo dos espíritos. Até aí tudo bem. E recebe o mesmo corpo que tinha antes de nascer. Aí é um absurdo, né? E continua na eternidade evoluindo até um dia ser Deus. Isso é uma fantasia enorme. O homem após a morte vai para o mundo dos espíritos, sim, que ou está na presença de Deus ou está no Hades, e lá ele não recebe corpo nenhum, fica em espírito, ele só vai receber um corpo quando o dia do arrebatamento ele vai se unir, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, ele se unir ao pó da terra e formar um corpo ressurreto. E vai estar sempre com o Senhor, e nunca vai evoluir até um dia ser Deus, né? Porque o homem jamais será Deus. Outro ensino deles é que não existe inferno. Aliás, são muitas as religiões que negam a existência do inferno, né? Como uma forma traiçoeira. Se não há condenação do pecado, então todo mundo pode pecar à vontade. Dizem que a salvação para todos vem após a morte, pois todos passarão pela evolução. Né? Vejam, isso são alguns dos ensinos que os mormons creem. Os irmãos vejam que isso é uma salada, né? Uma mistura de Novo Testamento, Antigo Testamento, lei, espiritismo, o islamismo, então que gera uma salada e um monte de falso ensino a respeito de temas que nós já conhecemos e estudamos nas aulas
de doutrinas. Muito bem, aí está a matéria de mormonismo, não é um conteúdo muito extenso, essa aula fica mais curtinha, mas você aproveite para ver então essa aula e daqui a pouco eu estarei postando esse vídeo na página da FAESP na turma de sábado. Deus abençoe a você. Daqui a pouco estarei gravando a próxima aula, que é sobre o Adventista do sétimo dia, ou seja, sobre o sabatismo. Deus abençoe você em nome de Jesus.